Não é muito tempo sem operação. Então destaque aqui para o ação, que o Moro estava pedindo ação. Exclusivo. Chats privados revelam colaboração proibida de Sérgio Moro com Deltan Dallagnol na Lava Jato. Parte 4. Moro sugeriu trocar a ordem de fases da Lava Jato, cobrou novas operações, deu conselhos e pistas e antecipou ao menos uma decisão, mostrando conversas privadas ao longo de 2 anos. A Constituição brasileira estabeleceu o sistema acusatório no processo penal, no qual as figuras do acusador e do julgador não podem se misturar. Cabe ao juiz analisar de maneira imparcial as alegações de acusação e defesa sem interesse. A atuação coordenada entre o juiz e o Ministério Público, por fora de audiência e autos, fere o princípio de imparcialidade previsto na Constituição e no Código de Ética da Magistratura. Então tem aqui um vídeo, uma palestra onde o Moro disse que ele é imparcial, né? Vamos ouvir. Vamos colocar uma coisa muito clara, né? Que se ouve muito por aí, que a estratégia de investigação do juiz Moro. Eu falo assim, a culpa é toda no Ministério Público e da Polícia Federal e dos órgãos auxiliares, porque não tem estratégia de investigação nenhuma. Né? Quem investiga ou quem decide que vai fazer e tal é o Ministério Público e a polícia. Né? O juiz ele é reativo. Né? Tem gente que fala que o juiz normalmente deve cultivar essas virtudes passivas. Né? E eu até me irrito, às vezes vejo crítica um pouco infundada ao meu trabalho, dizendo que sou um juiz investigador. Né? Poxa, eu coloco assim, então identifique lá nos meus atos judiciais um ato que eu determinei a produção de alguma prova de ofício, sem provocação. No máximo, juntada de documento. Eventualmente, oitiva de uma testemunha. Né? Dentro desse rol enorme de casos criminais, é praticamente nada. Então vamos para os diálogos. Viram isso? Escreveu no Telegram Ataíde Ribeiro Costa. Em reação à notícia, diretor da Odebrecht, que acompanhava Lula em suas viagens, será solto hoje. Minutos depois, Dallagnol usou o chat privado do Telegram para discutir o assunto com Moro. Carol, a STF soltou Alexandrino. Então, Alexandrino, aqui no caso, Alexandrino Alencar, ex-executivo da Odebrecht. Estamos com outra denúncia. Seria possível apreciar hoje? Aí o Moro respondeu: teria que ser fatos graves. E aí o Alencar não seria preso, né? Isso é uma demonstração de que os diálogos entre Moro e Dallagnol influenciaram diretamente o desdobramento aí da operação. Um mês depois, Sérgio Moro enviou uma questão a Deltan Dallagnol. Olha, está um pouco difícil de entender umas coisas. Por que o Ministério Público Federal recorreu das condenações dos colaboradores Augusto, Barusco e Mário Góes? O efeito prático é impedir a execução da pena. Aí respondeu o Dallagnol, né? No despacho, o juiz chamou o recurso do Ministério Público Federal de obscuro. Isso respondido pelo Telegram. Aí, em 21 de fevereiro de 2016, Moro. Olá, diante dos últimos desdobramentos, talvez fosse o caso de inverter a ordem das duas planejadas. Aí Dallagnol disse que haveria problemas logísticos, né, para acatar a sugestão, mas no dia seguinte ocorreu a 23ª fase da Lava Jato, a Operação Acarajé. Dias depois, Moro. O que acha dessas notas malucas do Diretório Nacional do PT? Deveríamos rebater oficialmente ou pela AJUF, que é a Associação dos Juízes Federais, né? Isso aqui já mostra aqui como se fosse uma reação do juiz e do Ministério Público, né? Deveriam ser condenadas, né? Quando ele fala deveríamos rebater oficialmente ou pela AJUF. Em 31 de agosto de 2016, Moro. Não é muito tempo sem a operação? É sim, respondeu Dallagnol. O ministro da Justiça de Bolsonaro, né, o Moro. Fonte me informou
que a pessoa do contato estaria incomodada, né, por ter sido ela solicitada a lavratura de minutas de escrituras para a transferência de propriedades de um dos filhos do ex-presidente. Estou então repassando, a fonte é séria, escreveu Moro. Obrigado, faremos contato, respondeu Dallagnol. Estou pensando em fazer uma intimação oficial, até com base em notícia apócrifa, querendo fazer como se fosse uma denúncia anônima, sendo que quem tinha passado isso para ele era o Moro. E aí o Moro respondeu, melhor formalizar então. Aí seguindo, né, quando estavam ocorrendo as manifestações, né, contra o governo da Dilma Rousseff, Dallagnol, isso 10h20 da noite. E parabéns pelo imenso apoio público hoje. Seus sinais conduzirão multidões, inclusive para reformas de que o Brasil precisa, nos sistemas político e de justiça criminal. Aí Moro respondeu às 10h30 da noite. Fiz uma manifestação oficial. Parabéns a todos nós. Ainda desconfio muito de nossa capacidade institucional de limpar o Congresso. O melhor seria o Congresso se autolimpar, mas isso não está no horizonte. E não sei se o STF tem forças suficientes para processar e condenar tantos e tão poderosos. 3 dias depois, Dilma tentaria nomear Lula para a Casa Civil, e Moro divulgaria a famosa conversa gravada entre a então presidente e o ex-presidente. Naquela manhã, Dallagnol e Moro conversaram sobre a divulgação dos áudios e se consultaram sobre a estratégia. Dallagnol, 2044. A decisão de abrir está mantida, mesmo com a nomeação, confirma? Moro, qual a posição do Ministério Público Federal? Dallagnol, abrir. As críticas à divulgação dos áudios foram fortes, e 6 dias depois o procurador e o juiz ainda discutiam o assunto. Dallagnol respondeu, às 15h10 da noite. A liberação dos grampos foi um ato de defesa. Analisar coisas com hindsight privilege é fácil. Então, hindsight privilege, benefício da retrospectiva. Então, vamos ouvir aqui a pronúncia, né? Hindsight privilege. Mas ainda assim não entendo que tivéssemos outra opção, sob pena de abrir margem para ataques que estavam sendo tentados de todo jeito. Aí Moro respondeu às 10h10 da noite. Não me arrependo do levantamento do sigilo. Era a melhor decisão. Mas a reação está ruim. Isso aqui eles tentando impedir a nomeação do Lula e a Casa Civil, né? Acabaram soltando aquele áudio. E como envolvia a presidente, né, que no caso era a Dilma, só quem poderia ter feito isso era o STF. Então o Moro acabou tendo que pedir desculpas, né? Então aqui no site, quando você clica lá, nesse destaque ele direciona para a reportagem que fala sobre o assunto em destaque, né? Moro pediu desculpas, aí direciona para a reportagem, né? Moro pede desculpas ao STF por divulgar conversa de Lula e Dilma. O juiz federal Sérgio Moro admitiu hoje ao ministro do Supremo Tribunal Federal, Teori Zavascki, que lamenta e pede escusas, né, por ter autorizado a divulgação de escutas telefônicas entre o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva e a presidenta Dilma Rousseff. Seguindo as conversas, Dallagnol. Caro, favor não passar para a frente. Favor manter aqui. 9 presidentes, 1 em exercício, 29 ministros, 8 em exercício, 3 secretários federais, 34 senadores, 21 em exercício, 82 deputados, 41 em exercício, 63 governadores, 11 em exercício, 17 deputados estaduais, 88 prefeitos e 15 vereadores. Entre esses estavam 77 executivos da Odebrecht, 150 políticos, incluindo nomes como Michel Temer, Dilma, Lula, Eduardo Cunha, Aécio Neves, Sérgio Cabral e Geraldo Alckmin. Aí Moro respondeu, opinião, melhor ficar com os 30% iniciais.
muitos inimigos e que transcendem a capacidade institucional do Ministério Público e Judiciário. E aí um destaque, né, não pode cometer esse tipo de erro agora. Em março de 2017, Moro escreveu a Dallagnol: Prezado, a deputada Mara Gabrilli mandou o texto abaixo para mim. Podem dar uma checada nisso? Favor manter reservado. Mensagem de Gabrilli, né, do PSDB de São Paulo, sugere que o publicitário Marcos Valério, preso após os processos do Mensalão, fosse ouvido a respeito do assassinato de Celso Daniel, que era prefeito de Santo André. Então, quando houve o assassinato do prefeito Celso Daniel de Santo André, os principais suspeitos eram donos de empresas de ônibus. E a família Gabrilli era dona de uma das maiores empresas, né, de ônibus na ocasião. Falei com o Diogo, que checará, respondeu Dallagnol. Em 8 de maio de 2017, dali a 2 dias, Lula se sentaria pela primeira vez diante de Moro para depor. Moro disparou uma mensagem a Dallagnol: Que história é essa que vocês querem adiar? Vocês devem estar brincando. Não tem nulidade nenhuma, é só um monte de bobagem. Dallagnol só respondeu no dia seguinte: Passei o dia fora ontem. Defenderemos manter. 2 dias depois. Cara, foram pedidas oitivas na fase do 402. Mas fique à vontade. Desnecessário dizer para indeferir. De nossa parte, foi um pedido mais por estratégia. Teclou Dallagnol. Moro respondeu: Beleza, tranquilo. Ainda estou preparando a decisão, mas a tendência é indeferir mesmo. Então aqui mostra que eles às vezes pediam só por estratégia, mas a intenção deles não era nem ser atendido, né? Em 26 de junho seria a vez de Moro ditar a estratégia para o Ministério Público Federal manter preso João Vacari Neto, tesoureiro do PT. Moro: Diante da absolvição do Vacari, seria talvez conveniente agilizar julgamento do caso do Skornik, no qual ele também está preso e condenado. Parece que está para aparecer na segunda instância. Dallagnol: Providenciamos também nota de que a PRR vai recorrer. Tem outras também no TRF. Alguma razão especial para apontar esta? Moro: Porque Vacari também foi condenado nesta. As leituras das conversas mostram como Moro e Dallagnol ficaram próximos ao longo dos anos. Moro: Cara, recebi umas fotos de você fantasiado de super-homem com um tal de Castor. Não sei o que faço, mas a Mônica Bergamo está perguntando se você preferiu o Superman. Respondeu Dallagnol: KKK. Tá no Face também. Se tiver, preciso tirar. Ela está me difamando. Era na verdade de príncipe que eu estava. Risos. Mas também houve momentos tensos entre os dois. Em março de 2016, Moro irritou-se com o que considerou um erro da Polícia Federal. Tremenda bola nas costas da PF, digitou então o juiz. As justificativas apresentadas por Dallagnol não o convenceram. Continua sendo lambança. Não pode cometer esse tipo de erro agora. Um ano depois, Moro, aparentemente irritado com uma das procuradoras da Força-Tarefa da Lava Jato, fez um pedido delicado a Dallagnol. Moro: Prezado, a colega Laura Tesler de vocês é excelente profissional, mas para a inquirição em audiência ela não vai muito bem. Desculpe dizer isso, mas com discrição tente dar uns conselhos a ela, para o próprio bem dela. Um treinamento faria bem. Favor manter reservada essa mensagem. Dallagnol: Ok, manterei sim. Obrigado. Outro destaque, né? Moro não é modelo de juiz imparcial. Eles colocaram a foto. Conheço Moro há muitos anos. Não é um modelo de juiz imparcial. Tem um viés de favorecer a acusação, diz o advogado Antônio Sérgio Pitombo, que já defendeu Jair Bolsonaro nos tribunais. As conversas entre Moro e Dallagnol, enviada pela fonte anônima, compreendem. Aqui é para a gente ter
uma noção aqui do volume, né, de material que eles tiveram acesso, né, e o Intercept. Então, as conversas entre Moro e Dallagnol, enviadas pela fonte anônima, compreendem um período de 2 anos entre 2015 e 2017. Já no grupo de procuradores, citado neste texto, né, o FT-MPF Curitiba, o conteúdo dos chats totaliza o equivalente a um livro de 1.700 páginas. Bom, então foi isso. Quem gostou, curte, se inscreva no canal, compartilhe. Obrigado por assistir e até a próxima.